noite, amigos! Bom dia, boa tarde para quem está vendo depois. Que alegria ter todos vocês aqui. Vamos começar mais uma live, esperar os amigos entrarem. Agora sobre o eu superior. Boa noite! Tudo bem com vocês? Que alegria, gente! Vamos esperar Fábio Santos, que é o nosso convidado especial de hoje. Ele vai contar tudo sobre o eu superior, quanto conhecimento ele tem, vai nos trazer aqui. Eu não tô nem acreditando, que aula incrível que vai ser hoje, amigos. Ó, o Fábio já entrou, já vou chamar, porque eu imagino que tem muita coisa pra gente conversar. Pô! Boa noite, amigos, vamos chegando. Ei, Fábio, Aê, tudo bem? tudo e você? Tudo bem, tamo aí, tamo aí. Que bom, eu falei, vou chamar logo, porque a gente tem muita coisa para falar, Legal. mas esse assunto é sempre muito bom. Como é um assunto muito especial, né, Fábio? Eu vou até falar para os amigos, para esse aviãozinho aqui de baixo, ó, quem quiser mandar, né, para chamar novos amigos, esses amigos que ainda não estão enturmados com esse assunto, vai ser Isso muito aí. especial, então vai ser muito bom. Fábio, você quer se apresentar? Porque eu acho que não são todos os amigos que te conhecem, tem muito amigo novo por aqui, eu tô bem feliz quanto a isso. Muito bom, muito bom. Eu sou mais um maluco desses aí da. Tudo ZT! Eu sou mais um desses malucos aí que resolveu estudar as coisas além do que nos ensinam. Eu diria que eu sou um curioso, um pesquisador e um incentivador da curiosidade humana, para que a gente questione e vá além das histórias que nos contam, tanto na escola, quanto em casa, quanto nas notícias, né? Eu trabalho em prol da educação consciencial, ou seja, tá em prol da educação da consciência no sentido de abertura consciencial. E aí, maiores detalhes no site fabsantos.com, fabsantos.com, tem tudo lá No para o pessoal matar YouTube tem curiosidade. vídeo, muito vídeo informativo perfeito também, né? Que é espiritualidade independente no YouTube, né? Isso, estamos aí com espiritualidade independente até o final do ano, depois vamos mudar de nome. Jura? Eu tô sabendo dessa proposta. Vamos, aqui eu deixei até um teaser aqui no fundinho, o teu logo novo, que é a primeira vez que eu estou Oh, mostrando. amo, signos, perfeito, você entende tudo. Aquelas... Tá? E a gente vai mudar de espiritualidade independente para educação consciencial, Ai, que que tem muito mais a ver com o trabalho que a gente faz, que eu faço, que você faz. Infelizmente, a terminologia espiritualidade perdeu o sentido. Né? Então, eu mudei para educação consciencial. Então, vamos mexer com a consciência. perfeito. Uhul, que forte, perfeito. E me conta só uma coisa antes da gente entrar no assunto mesmo. À As vontade. vagas para vivência da Bahia finalizaram? Como que tá? Conta um A pouquinho. viver também em primeira mão, a vivência da Bahia teve que ser cancelada. A Bahia está entrando de novo na proibição dos eventos, Você tá né? brincando? Então aconteceu isso hoje à tarde. A gente avisou primeiramente as pessoas que já tinham Claro. os ingressos, né? Já receberam aí os e-mails. A Juliana já entrou em contato aí pelo WhatsApp, mas infelizmente o hotel não vai poder abrir. Eles iam reabrir agora em novembro, né? No dia 21, 24 de novembro, não lembro. Aí o hotel avisou hoje a gente, perto da hora do almoço, que infelizmente eles estão pondo para mais um mês, talvez dia 26 de dezembro. Olha que pena, né? Porque o turismo da Bahia, né? Os hotéis vão perder aí todo dezembro, Natal, porque dia 26 já é depois do Natal. Então, Nossa! é um prejuízo aí para eles, mais do que para qualquer para nós, né? Pra Para todo eles o mundo. prejuízo é muito grande. Então, o que a gente está fazendo, Mari, também, em primeira mão aqui no seu canal, não tive tempo de falar com ninguém sobre isso. A gente está transformando o Experience 2021 numa vivência. Então o Entendi. Experience 2021 de Florianópolis vai ser Experience 2021 a vivência. Então a gente Ah, levou a entendi. vivência para Floripa,
e Entendi. espera levar outro evento para a Bahia muito em breve. Entendi. Nossa, tô boba aqui no. Mas, né? Tá É, a tudo gente certo. tem que, aliás, não tem que se acostumar com isso não, mas é a realidade do momento é essa, né? É dar uma Então, adaptada, né? E pedir a a gente se compreensão e vira. organizar. E mais importante, a gente não desiste. Então desmarca um, marca outro, É, vamos para cima e vamos embora. é isso, e tá tudo certo. Ah, e o pessoal que acompanha é tão gente fina, assim, pelo que eu vi, que a gente já conversou sobre isso, né? Mas da Experience 2020, eles foram todos um amorzinho, entenderam tudo, então, né? Isso Ah, é muito bom. 95% das pessoas são fantásticas. E esse 95% de positivismo é maior, eu acho que é maior do que qualquer. Né? Nem a vacina é 95, né? Pois é! Então, nosso pessoal é Então, ótimo. Nosso pessoal é ótimo. então está tudo certo. Então, bora pro assunto. Acho que já chegou Vamos. bastante gente. Falar sobre o superior. Introduz aí do jeito que você quer falar. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Eu já estou aqui com o meu caderno do lado. Imagina. Eu agradeço aí o convite e a confiança de falar num assunto que é importante, né, para as pessoas e assim, a sua coragem também de me convidar, porque você sabe que normalmente eu não tenho uma abordagem muito ortodoxa Não, mas é dos isso que eu assuntos. quero. É coisa diferente mesmo. Igual ontem o chileno também foi como assim, gente, eu vou falar sobre o ego, mas não é o que todo mundo está acostumado a escutar. Eu falei, é isso? Isso, é isso. Eu também vou nessa mesma vertente, sabe? Eu vi um pedaço hoje à tarde eu vi um pedaço da sua primeira aula do eu inferior, do chileno falando um pouco do ego. Enquanto eu estava fazendo outras coisas, coloquei aqui o fonezinho, fui escutando. Boa. E a linha é essa mesma. A gente saiu um pouco do cartesiano, até porque qualquer um pode dar um Google aí, o superior, e vai ver N definições, né? Sim. E pode estudar aí nos cursos, pode, enfim. Então, vou trazer aqui uma visão minha muito particular de como eu encaro esse assunto, e a gente pode, a partir daí, bater um papinho. E, então, posso começar, né? Pode? Tá, primeiro assim, eu superior, a gente pode ter algumas diversas interpretações para o que seja o eu superior, dependendo de como a gente encara essa divisão, ou essa suposta divisão, porque na verdade essa divisão para mim não existe, de todos os corpos, né? A gente divide para que a gente consiga entender um pouco, nosso cérebro físico conseguir entender. Mas não quer dizer que a realidade do universo seja assim, né? Da mesma forma com que a gente faz com as dimensões. A gente fala, 3D, 4D, 5D, isso não existe no universo. Essa divisão somos nós que fazemos. Aonde que tem a linha do 4D para o 5D no universo ali? Olha, a partir desta frequência aqui, isso não. Somos nós que colocamos essa divisão para poder entender mais. Então, as divisões dos corpos, dos diferentes corpos, elas seguem esse padrão. Até porque tudo é frequência, os nossos corpos são frequências, as dimensões são frequências. Então, quando a gente fala dessa multifrequencialidade, confunde um pouco. Então a gente divide para ficar um pouco mais fácil, né? Uhum. E mesmo nessa divisão existem abordagens diferentes. Então, seguindo pelo mais ou menos o que você fez nas duas aulas anteriores até agora, explicando um pouco mais da divisão do físico ou do material para o imaterial, digamos assim, a gente Uhum. tem a primeira aparição do eu superior como um corpo astral. Então, a gente tem o nosso corpo físico, que é esse óbvio, que todo mundo está vendo, né? A gente tem, quando você chama o chileno para falar do ego, você está falando da mente humana, e aí tem uma discussão muito saudável, que certamente não teremos tempo hoje de fazer, que aonde que começa a mente, termina o cérebro, ou seja, aonde que mescla o físico com o não físico, né? Que é uma discussão dos cientistas também. Será que a mente é produto de uma reação química, simplesmente? Você, como uma cientista, né, deve ter se, Aham. se questionado algumas vezes e tudo mais, Sim, claro. né, ido a fundo, então todo aquele processo. Então, saindo do corpo físico, indo para a parte mental,
que também faz parte do corpo físico, então quer dizer, o cérebro também é um processador da mente, vamos colocar dessa forma, e quando a gente fala de Uhum. mente, a gente está falando de uma mescla entre corpo físico e corpo espiritual, vamos generalizar, né? Dessa interação. Então, quando a gente fala de eu superior, a primeira definição é esse corpo astral, ou seja, o nosso corpo astral mais etéreo dos nossos corpos na fisicalidade. Então Uhum. vamos tentar mesclar. Então a gente tem o nosso, de uma forma muito simples, hein? O pessoal aí que gosta Não, isso é bom. de definição de corpos aí pode querer me xingar aqui, mas é só para entender. A gente tem o nosso corpo físico, a gente tem a nossa mente e tudo mais, e aí a gente começa a ter os corpos energéticos, os corpos astrais, que você vai dividir aí de N formas, né? Uhum. Para deixar mais fácil, a gente fica corpo espírito, corpo físico, aí a gente tem, seria o corpo mais denso do espiritual, a gente chamaria do perispírito, como o espiritismo chama, né? Que é aquele Uhum. corpo mais denso quando a gente desencarna, por exemplo, o corpo da 5D, por exemplo. E ali para cima a gente tem os diversos corpos energéticos e astrais. É corpo emocional, é corpo, né? As diferentes divisões. E a gente vai ver o eu superior na sua primeira definição física, mais da nossa dimensão, como o nosso corpo astral superior, digamos assim, o nosso corpo energético mais sutil, né? Então essa seria a primeira definição de eu superior. Esse corpo, então, que faria a conexão com o nosso eu verdadeiro, ou com a fonte, ou com os nossos outros eus, né? Com a Uhum. nossa verticalidade. Então essa é a primeira definição. A segunda definição de eu superior seria uma frequência, e eu já quero usar essa nomenclatura, que seria o corpo da nossa alma. Então aí eu tenho que explicar uma outra divisãozinha que a gente faz para facilitar. Então, imagine o seguinte, nós aqui encarnados na Terra somos fractais de alma, ou seja, desmembramentos de alma. Então esse eu superior seria o corpo desta alma que se fractalizou. Uhum. Então o eu superior seria essa entidade, que somos nós mesmos, manifestada em outra frequência, em outra dimensão, ao qual nós consigamos essa conexão. Por isso que muitas vezes a gente fala, o nosso eu superior que sabe o que nós precisamos e tudo mais. Enfim, porque a gente se desprende desta figura de eu superior. Né? Porque é o corpo desta alma. E essa alma não tem só nós como fractal. Essa alma tem diversos fractais. Quantos? Isso depende, é muito particular, mas de alguns pares até algumas dezenas ou centenas, em alguns casos mais extremos, né? Espalhadas pelo espaço-tempo. Então, a segunda definição de eu superior seria o corpo dessa alma. E aí vem uma terceira definição que as pessoas também costumam fazer, de confundir o eu superior com o eu sou. O eu sou, dentro da minha visão, aliás, quer chamar de eu sou, quer chamar de eu superior, quer chamar de João, Maria, José, tanto faz. Mas dentro dessa terceira definição de eu superior, como eu sou, o eu sou é o corpo que está, ou essa manifestação, ou essa frequência, que está acima da alma. Então, o eu sou se fractaliza em alma, a alma se fractaliza em fractal de alma, que é onde nós estamos. Então esse eu sou, para chegar no eu sou, a gente tem que sair do fractal de alma, acessar a alma, para acessar o nosso eu sou. Então nessas fractalidades, e esse eu sou também tem diversas almas, olha Uhum. quantas almas gêmeas nós temos aí, espalhadas por todo esse canto. Sim. Esse eu sou, eu não entendo como eu superior nesta conotação da linha que você está seguindo aqui nessas aulas, nas aulas anteriores. Uhum. Então, chamar o eu sou de eu superior não seria a melhor forma dentro do segmento dos estudos que a gente está tendo aqui. Então eu ficaria com as duas primeiras definições. Ou eu chamo o eu superior como corpo mais sutil,
astral superior, sabe? Da fisicalidade, aquele que acessa como fractal de alma. Outras orbes, por exemplo, pessoal aí que faz um desdobramento, vai desdobrar e sabe que muitas vezes há o desdobramento do desdobramento. Ou seja, quando você está com o seu corpo astral inferior do outro lado, você tem que desdobrar de novo para acessar outras regiões mais sutis. Então, ou eu estou falando desse corpo mais sutil, que seria o astral superior, búdico, monádico, chame do que quiser, ou é o corpo da nossa alma. Né? Ou é a manifestação, não o corpo da nossa alma, mas a manifestação da nossa alma. Eu chamar o meu eu superior de alma. Né? Então, não quero aqui chegar em nenhuma conclusão, como já é do meu feitio, só colocando as diferenças da percepção desses diferentes corpos, para que a gente, dependendo da definição que a gente siga, dessas três, inclusive levando em consideração o eu superior como eu sou, apesar de eu não ser muito fã dessa definição, mas a gente precisa saber toda vez que a gente fala sobre quem que a gente está falando. Então, qual dos três a gente está falando, né? Se formos falar do nosso corpo físico, ou seja, das diversas manifestações, sempre lembrando que não há essa separação é a gente que faz. Do desdobramento do corpo físico como fractal, falar que o nosso eu superior é aquele que sabe, é aquele que... Bom, é você despido da materialidade. Então, é o desdobramento do desdobramento, como a gente estava falando antes. Então, é esse fractal livre de toda essa barreira de frequência da Terra, de toda a influência do esquecimento, né? Que ainda está... Por isso que ele desdobra novamente, né? A gente desdobra daqui, a gente sai do corpo físico, mas continua dentro das frequências planetárias, continua dentro das frequências Matrix, de esquecimento, né? Dentro da Matrix. A partir do momento que a gente desdobra de novo, a gente tem, não quer dizer que a gente vai escapar da Matrix, mas a gente tem a possibilidade, aí sim a gente tem o acesso fora. Então, só para deixar mais ilustrativo, a primeira vez que a gente desdobra, a gente tem aquele cordão de prata, que as pessoas falam. Então tem limitação física do desdobramento. O cordão de prata tem um máximo que ele pode ir. Mas quando a gente desdobra de novo, a gente não tem esse limite. É um desdobramento mental, entre aspas. É uma projeção frequencial, mental. Né? Ou não? Pode Sempre frequencial, sempre. Todo desdobramento é frequencial, sempre frequencial. Só que não pense em termos de altura. Eu aqui sentado, posso fazer um desdobramento com o meu eu superior, dentro dessa conotação, um desdobramento mental com o meu astral superior, e falando com você. Eu não preciso fechar o olho, dormir. Eu desdobro mentalmente. Eu não sei se você já encontrou pessoas assim, e não é tão difícil encontrar pessoas que dominam isso dentro do meio, pessoas que falam, você pergunta alguma coisa e fala assim, o que está acontecendo na minha vida, me ajuda, e não sei o quê. E a pessoa fala assim, então, ela dá uma olhada meio assim pro canto da parede. Pro horizonte. O que ela está fazendo? Desdobramento mental. Ela está fazendo um desdobramento mental. Então, desdobrar e ter o contato com o eu superior, e aí a gente acha que aquela pessoa está saindo do corpo, indo até lá, conversando, ou os guias vieram, não sei o que. Não, na verdade ela está tendo contato com a própria manifestação dela numa dimensão superior, né? Tendo essa visão, porque, claro, aquele velho exemplo do edifício, né? Nós estamos aqui no térreo. Quando a gente olha para a rua, a gente está vendo o carro passar, a gente está vendo a pessoa que está vindo, o cachorrinho que está passeando. Conforme a gente vai subindo de andar e olha pela janela, a gente já começa a ver o que tinha no quarteirão anterior, o que tem no quarteirão seguinte. Se você for lá para a cobertura, você consegue ter uma bela visão da cidade, né? Talvez aquele carro passando na frente do prédio nem te chame mais atenção, você já está preocupado com outras coisas que estão em outros horizontes. Esse é o paralelo que eu faço com os nossos diferentes corpos, as nossas diferentes manifestações.
O nosso eu superior, aí independente da gente ter essa conotação física, de fractal, de alma ou de eu superior, é interessante que a gente fixe essa perspectiva de visão do eu superior. Então, essa ilustração do prédio é muito boa. O nosso eu superior somos nós, lá na cobertura do prédio. Então, quando a gente fala, o nosso eu superior sabe o que nós precisamos, sabe? Não, ele sabe, porque ele está dentro de uma perspectiva que ele consegue enxergar por onde nós passamos, por onde estamos indo, o que tem no nosso caminho. Ah, tem uma ambulância vindo, tem um carro vindo, tem um buraco na frente, tem um bueiro aberto, tem uma obra, tem um trânsito, ou seja... Vai vir um temporal. Lá na frente está chovendo, lá na frente está sol, leva um guarda-chuva, não leva, enfim. Uhum. É isso, mas a gente não pode se separar do nosso eu superior, né? Somos nós manifestados em outra dimensão. Cada dimensão tem o seu corpício. Sim. Né? Cada dimensão tem o seu corpício. Essa nossa aqui, eu falo de quarta dimensão, de espaço-tempo. Tem gente que fala 3D, fala a D que você quiser, mas eu uso 4D porque é dimensão geométrica. Né? Então, altura, largura, profundidade e densidade, que é algo intrínseco da matéria. Por isso que eu chamo de 4D. O corpo que manifesta nessa dimensão é esse aqui, feio pra caramba, que dá pra gente pegar. Cadê o amor próprio, Fábio? Mas tem que ser realista. É esse que a gente consegue pegar. Agora, o nosso corpo na 5D é outro, mas ele também está aqui. Se você conseguir me enxergar com o seu olho de 5D, você vai ver o Fábio na 5D. E isso vale para 6D, para 7D, para 8D, para 9D, para D que você quiser. Né? Inclusive para o nível de eu superior. Tanto faz se esse nível de eu superior é o meu corpo mais sutil na fisicalidade ou é o meu corpo de alma. Você pode me enxergar como é o meu corpo de alma. Você pode enxergar a minha alma, o meu corpo de alma. Não vai ser só a alma do Fábio. Vai ser a alma do Fábio e das dezenas dos fractais a qual aquela alma se desdobrou, se fractalizou para experienciar nos diferentes lugares do espaço-tempo. Então você pode ter esse acesso, se lhe for cabível. Agora, você vai enxergar com esses olhos? Não. Você vai ter que enxergar com os olhos do seu eu superior. O seu eu superior é que vai me ver. Eu estou te vendo agora. Eu estou vendo o 4D. Se a gente for para o 5D, como de vez em quando aqui a gente se encontra, a gente vai ver com o corpo da 5D. Eu só sou doida pra levar, eu tô lembrando, tudo bem. E você é diferente do outro lado. Eu também. Então, assim, a gente tem corpos diferentes, a gente é diferente. Muitas vezes as pessoas também são parentes, né? Elas falam assim, Fábio, eu te vi lá do outro lado, não sei o quê. Assim, eu acho extremamente difícil. Você provavelmente viu uma projeção minha, alguma coisa, porque como eu me manifesto do outro lado é diferente, né? Como você é diferente, como algumas pessoas são diferentes. Porque a gente faz o desdobramento do desdobramento. A gente não... O 5D da Terra, eu estou me alongando no parênteses, mas o 5D na Terra não tem muito que a gente fazer. Então a gente vai fazer outro trabalhinho mais para frente. Mas voltando para o eu superior. Como ter contato com ele? Pode ser uma pergunta que alguém está... Como que eu tenho consciência disso, né? Como que eu posso desenvolver? Enfim, o seu próprio canal, mãe, faz isso o tempo todo. Eu vejo suas postagens sempre, suas meditações. Não tem segredo. É treinar, né? Não tem segredo. É fácil? Não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Tá vivo não é fácil, morrer não é fácil, nada é fácil. Se tá fácil, tá estranho. Né? Mas como que a gente faz? Como qualquer coisa na nossa vida, é o mesmo processo do despertar. Na verdade, essa procura do contato com o eu superior, ela é o fim. Ela não é o meio, né? Ela é uma consequência. A procura pelo despertar. O contato com o eu superior é uma consequência do despertar.
né? Então, como que a gente desperta, então, para ter contato com o nosso eu superior? Ou com outros fractais, ou com, né? Antes de mais nada, é bom sempre falar isso, que a verdadeira espiritualidade, ou seja, a verdadeira consciência do seu eu superior, ou do seu eu sou, ou da sua alma, ou sua interna como fractal da fonte, ela não mata a curiosidade. Então, a verdadeira espiritualidade não mata a curiosidade. Ah, eu queria tanto saber como é que é o meu corpo de Nossa, alma. Mas quem te poda é você mesmo. Não tem ninguém falando, você não pode. Não, você mesmo fala assim, o que isso vai ajudar no teu despertar? total. Tem casos que ajuda. Nos casos que ajuda, essa informação é liberada de acordo com a nossa capacidade de receber aquela informação. Uhum. Da mesma forma que tem muita gente que fala assim, poxa, todo mundo vê ET, só eu não vejo ET? Eu quero ver um dia que aparecer um lagartão de 3 metros de altura, às 3 da manhã no teu quarto, ver se você não vai morrer do coração. Entendeu? Então não fica fuçando onde não é para fuçar. Né? Total. E o contato com o nosso eu superior também passa por isso. Né? Primeiro que para contatar o nosso eu superior, nós precisamos frequenciar aquela frequência do eu superior, acessar a frequência do eu superior. E como que a gente faz isso? Se livrando das âncoras, né? Das âncoras que nós Introspecção temos. pura. E como é que, e aí, tá vendo como, né? Dá um passo para trás, dá um passo para trás, dá um passo para trás. Como é que a gente livra das âncoras? Então a gente tem que ver como é que está o nosso corpo físico. É. Tô comendo direito, tô fazendo exercício. Não é virar garoto fitness ou garota, não é isso. É o mínimo. Será que eu estou fazendo o mínimo necessário para conseguir dormir bem, para conseguir ter uma meditação saudável? E mais uma vez, meditar não é sentar, necessariamente sentar em posição de flor de lótus e levitar, né? Eu sou um exemplo completamente oposto disso. Eu medito andando, medito no chuveiro, medito lendo um livro. De vez em quando eu estou lendo um livro, não sei nem mal o que eu estou lendo. Tenho que voltar 10 páginas, porque eu só estou virando página e estou... Fui, né? Então, a meditação ocorre das formas mais variáveis. Então, como eu desperto, como eu tenho contato com o meu superior? Cuido do seu corpo físico. Então, primeira coisa. O mínimo respeito, né? Eu acho assim, né? Pelo menos. Ninguém está falando assim, coma isso ou coma aquilo. Não é, eu não sou nutricionista, procura uma nutricionista, procura quem entende disso. E cada pessoa, na minha opinião, pelo menos na minha experiência, cada pessoa reage diferente a alguns tipos de alimentos, tudo, então é muito particular. Sim. Mas cuide, seja saudável. Seja o mínimo, pelo menos. Né? Da mesma forma, com o mesmo afinco, cuide da sua mente. E aí, cuide da sua mente, não é necessariamente, apesar de que eu recomendo para 90 ou mais por cento da população fazer uma terapia com psicólogo mesmo, né? Mas não necessariamente seja fazer uma terapia. Cuidar da sua mente é começar a observar os ambientes tóxicos que você frequenta e as pessoas que estão à sua volta que não te agregam. E isso é difícil porque de repente essa pessoa é a esposa, é o marido, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o melhor amigo, é o chefe do trabalho. Isso aí pode ser, então, ninguém tá falando, nenhuma dessas etapas são fáceis, né? Então, cuidar da mente, ter a saúde mental, passa por isso também. Né? E de repente, até na terapia você descobre isso. Então, e eu acho que um exercício muito prático também da gente começar a prestar atenção nisso, porque as pessoas às vezes nem prestam, né? Mas o que é a pessoa tóxica por quê, né? Tipo, às vezes você mesmo está sendo super tóxica para você mesmo, tendo pensamentos que boicotam, coisas ruins. Então, eu acho que o primeiro exercício de todos é você prestar atenção no que você está pensando, aí você refina a sua mente, aí você vai conseguir enxergar, né?
sim, a disciplina mental também, a partir do momento que a gente está cuidando da nossa mente, eu já diversas vezes já fiz vídeo, está no livro, está em curso, está em tudo quanto é lugar, a questão da gente tomar o controle da nossa cocriação, mas para tomar controle da cocriação é uma disciplina mental. Então é isso que você está falando, ficar esperto no que eu tô pensando. É negativo, não é negativo? E isso é cansativo, é super Que é todo cansativo. segundo, né? Você tá. O tempo todo, o tempo todo. E também não se cobrar para ser perfeito, né? Não tem como. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Uhum. A gente erra o tempo inteiro, mas o que a gente está pedindo é o mínimo. Só isso. É o mínimo da gente, quando perceber, não falar, que se dane. Não, poxa, percebi. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? De repente você é a pessoa tóxica da sua família. Você é a pessoa tóxica do seu trabalho. Você é a pessoa tóxica do seu relacionamento, né? Uhum. Então, é realmente o que... Ai, a Ju está assistindo a gente, um beijo para ela. Ela É, falou uma coisa pra boa gente- aqui. Viver é. no aqui e no agora. Então, parar de se Uhum. preocupar com o futuro ou ficar remoendo coisas do passado. Então, o viver no aqui e agora, ele é fundamental para a meditação, né? E é fundamental para isso que a gente está falando, para o despertar e para acessar o eu superior, que é o nosso tema, mas passa por tudo isso, olha que complicação, né? Tem, Tem que estar tem lição de casa pra alinhadinho. caramba. Mas é E, muito interessante isso, por isso que eu comecei, no início das aulas, eu comecei falando que é muito importante a gente pensar primeiro no micro, antes de querer, eu quero salvar o mundo, o que que é o não, extraterrestre? não, 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 não. Sabe de você primeiro, Exatamente. né? E já que eu estou aqui só lançando novidades do seu canal, Ah, domingo eu vou publicar um vídeo que tem de título Não Seja Terapeuta. no Porque YouTube? no YouTube, não seja terapeuta, porque Já todo quero ver. mundo que começa a estudar a espiritualidade quer ser terapeuta. Quero salvar o mundo, quero ser terapeuta, eu quero atender as pessoas. Gente, não é para isso que a gente estuda, não é para isso que a gente desperta. Ninguém tem a obrigação de salvar ninguém, você tem a obrigação de se salvar. E É isso. tenha consciência de se salvando, você tá salvando todos, né? Total. Então, poxa, então passa por esse despertar, essa ficha cair, né? Então, como é que eu quero ter acesso ao eu superior se eu estou frequenciando lá embaixo? Lá embaixo, eu estou lá embaixo. Então, o eu superior está lá, lembra o exemplo do prédio, né? O eu superior está na cobertura do prédio gritando e você está lá no térreo assim, pô, mas cadê esse eu superior? Procurando na rua. Não, Aham. não, não vai escutar. Você tem que ter o mínimo de subir alguns andares para conseguir escutar o que ele está falando. Você não vai conseguir subir todos, mas você vai conseguir subir o suficiente para começar a escutar. E não vai escutar o tempo inteiro, porque você vai subir e descer, né? Normal. É. Porque também viver no mundo da lua o tempo todo não é saudável, Não, tem que ter os equilíbrios de tudo. né? Mas é bom ter esse trânsito, né? Porque Sim. as pessoas falam assim, mas eu não consigo escutar o meu eu superior, eu não consigo ouvir o que ele está falando. Ele deve estar quieto, ele não está quieto. Está falando e está falando muito, né? A Uhum. gente que não está conseguindo escutar, porque não Uhum. silencia a mente, né? Total. E aí tem uma pegadinha desse negócio de silenciar a mente, porque se eu falar para você, então, pensa em nada, tipo, não Já tem, era. você já pensou, porque não tem como não pensar em nada, né? Aham. Então eu sempre falo que o estado da meditação é o estado hipnótico. E as pessoas acham que estado hipnótico é inconsciente, não é. O estado hipnótico é aquele quando você... Já aconteceu com todo mundo aqui que está escutando a gente. Quando você está, por exemplo, dirigindo e você chega no seu destino e fala assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Uhum. Que caminho que eu fiz? Né? Ou então quando você está
saiu do carro, não sei o quê, entrou em casa, aquela coisa, vai lá, toma banho e fala assim, nossa, será que eu fechei o carro? Você está fazendo tudo automático, mas a sua mente está em estado hipnótico. Uhum, Você tá meditando e nem sabe. sim. Né? Então, esse estado hipnótico é o que a gente busca para escutar o que o eu superior tem a dizer. Né? Que aí você entra na frequência, né? Do É, cérebro, eu acho que a frequência mais baixa lá em teta, né? Não sei se você é, concorda. não, aí você está falando do efeito, né? Para que isso aconteça, o efeito É, físico, porque aí tal, você claro. relaxa, né? O nosso cérebro entra em outra frequência, com certeza, e ele entra perto de alfa, do que falam da frequência alfa, né? Que é o primeiro, quando você está em estado hipnótico. Mas Bom, daí para baixo, mas enquanto você está consciente fazendo alguma coisa, também não dá para baixar muito, senão você não consegue fazer, né? O automático para depois de um tempo. Mas esse estado de concentração, vamos mudar o hipnótico, que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com a palavra, mas se você está nesse estado de concentração alta, o seu cérebro está funcionando numa certa frequência e num certo ritmo e estável. Os seus batimentos cardíacos estão estáveis, a sua pressão está estável, ou seja, o seu corpo está estável. Ele está dando as condições para que agora a sua mente consiga se despreocupar com o que está acontecendo na fisicalidade e consiga acessar o que está o tempo todo vindo para a gente. Porque, mais uma vez, a gente está fazendo essa separação de uma forma didática. E eu estou apontando para cima, mas poderia estar apontando para dentro, que é o mais correto. Né? Eu vou acessar o meu eu superior. Está dentro. Não é para cima. A gente fala para cima porque é superior, né? Mas não é. Eu superior é para dentro. Né? O universo é para dentro. Quando eu vou fazer um desdobramento, eu desdobro para dentro. Né? A gente ainda tem essa para fora, não é para fora, para dentro. Então, aí essa questão do cérebro estar estável, da mente estar estável, para que a gente consiga perceber que nós estamos ativos na dimensão do eu superior. A gente não passa a ser ativo quando a gente medita. A gente está ativo agora. Provavelmente a gente não esteja escutando o que o eu superior está falando agora, porque a gente está engajado numa conversa, prestando atenção, falando. presença, né? Mas a vida do eu superior está acontecendo. Ele está fazendo o que tem que fazer. Mas para eu acessar o que ele tem a falar, eu preciso me calar. O que é difícil, vocês já devem ter percebido. Mas Eu fiquei assim, ó. eu preciso me calar para poder escutar o que ele tem para falar. E essa questão, muitas vezes, da canalização do eu superior, ou seja, muitas vezes quando... vou usar o meu exemplo que é mais fácil. Quando eu estou falando, quando eu estou em live, quando eu estou dando curso, ou quando eu estou falando agora aqui com você, nem sempre é o Fábio Fractal que está falando. Mas eu não preciso aqui dar algum tremelique aqui para mudar de frequência. Sim, Essa não, frequência sei. é mental. Ela vai pum, 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 pum. É como se fosse telepatia, e as coisas vão fluindo. Aham. De acordo com o que tem que ser falado, a gente vai acessando frequências diferentes de diferentes níveis de dimensão. Aham. Inclusive do eu superior. Chega uma hora que a gente sabe diferenciar, né? Porque a coisa se torna tão tipo, uau, você em consciência fala assim, não é que é mesmo? Aí É, você sente que foi uma coisa tipo assim, não, não foi eu aqui agora na fisicalidade falando isso. isso mesmo. De vez em quando eu falo assim, não, isso não saiu da minha cabeça. Eu fico falando, às vezes eu tô conversando com alguém, pedindo conselhos e não sei o que, essa é boa, tipo. E acontece com muita frequência comigo,
principalmente em curso para mim fica mais óbvio, porque de vez em quando eu estou explicando algum assunto e olha que doideira, eu dentro da minha cabeça me afasto e começo a assistir o que eu tô falando, e eu falando assim, olha só, não tinha pensado nisso. É muito louco, gente. Eu adoro quando essas coisas acontecem. É muito louco, né? É muito... E aqui no nosso papo aconteceu algumas vezes. Mas é muito uma chavinha aqui faz assim. E isso acontece com todo mundo, 100% das pessoas. É. 100%. Não é, nossa, olha só eles lá no Instagram. Com E é todo mundo acontece. uma coisa legal, é porque para todo mundo entender também, tá todo mundo no despertar igual, né? É só a gente passar a prestar atenção, não é que, porque a gente está Exatamente. falando e conversando sobre isso, é que, uau, Mariana, quando você despertou? Eu falei, não existe isso, gente. A gente está É, caminhando, né? estamos Então é bem. caminhando. É. Então é bom a gente ter essa noção de que não tem avatar encarnado. Todo mundo que está encarnado, do pior criminoso na Terra até a pessoa mais caridosa, tá todo mundo no mesmo oceano. Não é no mesmo barco, mas tá todo mundo no mesmo oceano. Tá todo Boa. mundo no mesmo nível. Tá todo mundo na mesma dimensão. Aqui na Terra, tendo que passar pelas mesmas coisas. Essa coisa de que eu vou embora quando eu quiser, eu sou o Avatar, vim salvar o mundo. Esquece, meu filho, você está com problema, aí tem que chamar o psiquiatra. Né? Tem que escutar a aula do chileno. O ego tá um Melhor bater um pouquinho. papo com o chileno lá, sobre o ego. Né? É. A gente está aqui, e todos nós já estamos despertos. Todos nós. Em outra frequência. Né? Sim. A gente só precisa... O que é o despertar na Terra? Né? É o contato, voltando para o nosso tema, aliás, nunca saímos do tema, mas É. só usando a mesma nomenclatura. O despertar é esse contato consciente com o nosso eu superior. A gente saber que o nosso eu superior está se manifestando na fisicalidade através de nós. Né? Aham. E aí, quando a gente parar de se manifestar nessa dimensão, ou morrer, chama como quiser, a gente Uhum. tem a claridade também na próxima dimensão de despertar do outro lado. Porque essa questão, a gente vai ter que despertar e morrer em todos os níveis. Trabalho nunca para, né? Não para, não para. Então, nosso primeiro passo, antes de pensar em salvar o mundo ou qualquer outra coisa, vou sair da Terra, ir lá para não sei o quê. Ótimo, eu também. Só que primeiro, a gente precisa cuidar do aqui e agora, do 4D, corpo, mente e espírito, cuidar dessa Perfeito, tríade, né? perfeito. Para que a gente possa ter contato com o nosso eu. Veja, não é com o guru, não é com o pseudo-avatar, não é com nada de fora. É ter contato com o nosso eu superior, né? Para que nós tenhamos condições de despertar na fisicalidade, como fractal de alma, para depois despertar ainda como fractal na 5D, para depois despertar ainda como fractal na 6D, para aí sim sair da dimensão, despertar e sair das dimensões terrestres e ir para 7D, que é a primeira dimensão da alma. Aham. E esse trabalho, eu vou parar de falar aí, mas esse trabalho continua daí para cima também. Sim. Agora, a aluna Mariana de Fábio Santos quer fazer uma pergunta, cara. Opa! Uma coisa que eu fico assim, em dúvida, quando a gente está falando de se desdobrar para ir, né, chegar nessa dimensionalidade, vamos dizer assim, expandir a consciência para acessar outro e outra, né? A minha dúvida é a seguinte, é tipo, não obrigatória a palavra, mas é necessário que esses seus fractais todos se juntem para que você consiga depois, sabe, ascensionar para um próximo nível? É necessário? Junta tudo? Não.
Tipo a mônada, né? Que falam. A gente se junta na alma e aí continua a nossa jornada até o nosso eu sou, né? Mas não é Aham. necessário que todos os fractais se juntem. Mas a gente tem que pensar como alma, tá? Então imagine, a nossa alma chega aqui, vamos falar da Terra, do nosso canto. Chega aqui na beira da Terra, não vou nem entrar nos pormenores do que é a Terra e tudo mais, mas chegamos aqui na beira da Terra e fractalizamos, ou seja, diminuímos a nossa frequência para conseguirmos nos manifestar nas dimensões mais densas, certo? Legal. Então eu me divido, entre aspas, que isso é ilusório, é só aqui de uma forma didática, em diversos fractais, correto? Então vamos imaginar que eu tenho 10 fractais no espaço-tempo. E aí é muito bom a gente falar, quando eu falo espaço-tempo, não dá para falar de um sem falar do outro. Aí a Einstein, a gente tem que, né? Mas o passado ele não existe, o futuro não existe. O que existe é um presente contínuo, tudo ao mesmo tempo agora. Tá? Passado e futuro são percepções. É uma outra conversa também. Tem até aquele meme do Arcturiano falando, né? De vez eu que não ia falar nada, mas de repente o tempo é uma ilusão, né? Tem aquele Arcturiano. É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Mas para responder, então chegamos aqui na Terra, fractalizamos a alma, temos lá 10 fractais. Quando eu digo que estão em locais diferentes no espaço-tempo, é assim, eu tenho um fractal encarnado 2000 anos antes de Cristo, eu tenho outro fractal encarnado 500 anos antes de Cristo, eu tenho outro fractal encarnado na época de Cristo, eu tenho outro fractal encarnado 10.000 anos antes de Cristo, eu tenho outro fractal encarnado em 2400, eu tenho outro fractal encarnado em 2020, eu tenho outro fractal encarnado em 1497, enfim, eu tenho 10 fractais encarnados em tudo quanto é lugar da nossa história. Para nós que estamos aqui, existe o passado, claro que existe. O ano passado foi 2019, o ano que vem vai ser 2021. Só que para a alma, todas essas 10 experiências estão acontecendo ao mesmo tempo. Lembra de novo do prédio. Tá? Então, quando a alma olha, ela está vendo as 10 almas ter aquela experiência. E as reencarnações, que também não vou entrar nesse mérito, mas as diversas experiências daquele fractal, certo? Todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então a alma olha e começa a ver que uma desperta. Uma despertou. Já fez a conexão e já está, inclusive, conversando com a alma, o eu superior, livremente, recebendo instruções e tudo mais de como voltar. Conforme ela vai ganhando consciência, ela vai ajudando as outras almas a despertar também. Ou seja, suas almas gêmeas, seus outros eus, né? Que somos nós. E aí vem 99% dos nossos guias espirituais, né? Provavelmente somos nós mesmos nos ajudando. Né? E eles vêm lá, nos ajudam. Aqueles guias pessoais, tá, gente? Não é guia de casa de umbanda, de espírito, não. Os guias pessoais. O seu guia está ao seu lado. De repente é um fractal seu que já despertou e você está lá ajudando. De repente você que está aqui desperto ou despertando, está ajudando outros fractais também, enquanto você dorme, né? Você também está servindo de guia. Enfim, aí chega um ponto que 6 fractais já voltaram, 7 fractais já voltaram, e tem uns 2, 3 ali que estão meio problemáticos. E por mais que os guias tentem se aproximar, e por mais que a gente tente fazer um esforço para que esses guias, para que esses fractais despertem, tá meio difícil, tá meio empacado. Aí a alma tem uma decisão a tomar. Eu espero ou não espero? Ela tem essa decisão. Mas essa espera é baseada no quê? Basicamente, 2 vertentes. Primeiro, qual é a experiência que esse fractal tem? Porque todos nós viemos para experienciar. Então, esses fractais experienciaram dentro da sua linha de tempo, na Terra, nas diversas dimensões, tiveram diversas experiências, foram diversos personagens, né? Encarnação e tudo mais. Essa experiência é fundamental para cumprir o meu objetivo? É uma experiência única, rica? Ou eu consigo ter essa experiência em outros fractais?
ou em outras possibilidades? Essa é a primeira pergunta a se responder. Segundo, há alguma esperança num futuro visível de que esses fractais vão conseguir despertar e voltar para essa alma? Então há uma decisão a ser tomada. Eu diria que quando chega a 70%, 80% dos fractais que já voltaram, então nesse caso do nosso exemplo, 7, 8 já voltaram, essa alma pode tomar a decisão de cortar esse cordão umbilical, entre aspas, energético, deixar esses fractais aqui em prol da sua própria experiência e do seu próprio desenvolvimento. Caso a resposta das perguntas que a gente fez é 1. Não tem experiência tão importante assim que eu não consiga em outros fractais. 2. Eu não tenho esperança de que esse fractal desperte tão cedo. Pode ser alguém completamente negativado, entre aspas, dentro do nosso conceito de bem ou mal, ou pode ser alguém completamente dormente. E aí a gente olha para, talvez, 70% da população terrestre que está exclusivamente preocupada em não morrer, porque não tem comida, não tem saneamento básico. Como que essas pessoas vão despertar? Há alguma esperança para essas pessoas despertarem? Não. Né? Você imagina uma criança que está agora no lixão na Índia? Né? Ela vai morrer, sei lá, com 17, 18 anos, vai reencarnar na Etiópia, vai morrer com 7 anos, vai reencarnar no Senegal, vai reencarnar no Brasil, vai reencarnar na China, vai ser um trabalhador quase que escravo. Qual que é a esperança dessa consciência em despertar? Isso é muito sério. Muito, Né? Então a alma pode ter essa escolha, e lembre-se, somos nós. Quando a gente fala alma como coisa, uma entidade separada, somos nós. Nós é que vamos pensar assim, bom, e aí, espero ou não espero? Então há essa possibilidade de não esperar. E aí sempre vem aquela pergunta, e o que acontece com quem foi deixado aqui? Né? Então eu já respondo. Esses fractais que ficaram, ou que ficam, basicamente tem 2 destinos. Ele pode ser adotado por uma outra alma. E aí você precisa pensar, por que ele seria adotado? Porque se é alguém que não consegue despertar, ou não tem uma experiência interessante, você tem que se perguntar, por que ele seria adotado por outro? A resposta é basicamente, ou essa alma tem uma experiência única para esse fractal tem uma experiência única para essa outra alma que quer adotá-la. Lembrando que, quando essa alma é adotada, eu estou pondo entre aspas aqui, né? Ela leva tudo. Então pensa na nossa hereditariedade, por exemplo. Né? Quando 2 pais têm um filho, eles não herdam só o olho azul, eles herdam a diabetes, a pressão alta, herdam o Alzheimer, enfim. Você vai herdar todo o código genético, você vai herdar o bom e o ruim. Né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Uau. E o segundo destino, que é normalmente o mais comum de quem é abandonado, entre aspas, é ser consumido pela Matrix mesmo. Vai virar ovoide até ser consumido como energia mesmo e ter a famosa morte cósmica, voltar a ser fóton e parte da fonte. Né? Ou seja, toda a experiência é perdida. Gente, nossa, eu não acredito, faltam 3 minutos só para acabar a nossa live. Eu queria mais um fim de semana, pode ser inteiro, né? Deixa eu falar alguns recados, porque gente, desculpa, a minha pergunta tomou todo o tempo restante. Não, e a minha resposta também. Eu não consigo sintetizar essas coisas. Aliás, eu acho que eu já sintetizei, porque é muito complexo. Gente, o que acontece? Você tem que mandar essa live para todo mundo, porque não é todo lugar que a gente encontra, né? Só no curso do papo mesmo. Isso aí começa no Despertar Galáctico 1. Né? Basicamente a gente conversa sobre essas coisas, desdobramentos. O que a gente falou aqui é lá no Despertar Galáctico 1, no meu primeiro livro, né? o Resposta para Tudo. A gente conversa sobre isso.
Não, perfeito. Então eu já vou encerrando para a gente não perder essa live, para eu salvar aqui, mas sabe, gratidão, aposto que todo mundo amou, eu amei. Ah, tomara que sim. Obrigado, viu? Sim, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos juntos aí para todos os trabalhos próximos que estiverem. Conte Muito comigo bom. sempre. Eu que agradeço. Conte comigo também, Gratidão. viu? Fábio, eu costumo fazer no final da live um print que os amigos eles gostam de postar, a gente reposta e manda para mais pessoas. Vamos fazer uma pose? Tá bom. Amigos, gratidão por todos vocês estarem juntos. Ó, amanhã a gente continua o nosso workshop cósmico. Então a gente começou com micro, agora falando de nós mesmos, para amanhã a gente avançar no macrocosmos. Eu vou dar uma pincelada sobre as 7 raças raízes. Muito Então não bom. sei, nem sei se todo mundo sabe essa nomenclatura, se precisa ou não, são seres extraterrestres, quem são? Então vai ser bem legal essa conversa. Então continue com o nosso workshop e faça uns exercícios que eu estou compartilhando no nosso Telegram, que são frequências energéticas, para auxiliar a gente a despertar a nossa consciência, tudo isso que a gente conversou hoje para encontrar o nosso eu superior, né? Muito bom. Gratidão, Fábio, gratidão, amigos. Nos vemos então nos próximos, tá bom? Legal. Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.